Então, o tema hoje é bem complexo. Tá? Nós vamos ver muitas coisas relativas ao silêncio. Eu organizei uma figura que eu vou partilhar com vocês aqui. E essa figura vai nos mostrar assim alguns aspectos desse silêncio. Tenho certeza que vocês vão ficar um tanto surpresos com onde a gente vai chegar com isso aqui. Porque nós vamos analisar, em princípio, duas vias bem distintas, né? Uma relação muito interessante que nós podemos fazer sobre o silêncio no sentido de uma equivalência e um contraponto com o som e o ruído, né? Silêncio, som e ruído. Então, e silêncio no aspecto interno. Né? Então, a gente tem um bom assunto aqui. Esses contrapontos de silêncio, som e ruído, nós vamos dividir em alguns aspectos, né? Quando é calar, quando é medo, quando é reclusão, quando é um som do silêncio, quando é som do mundo, quando é som das esferas, e o que é esse ruído, o que é o ruído, no aspecto também do silêncio, o que isso nos faz, como isso nos afeta, e o aspecto que talvez vocês achassem que era o mais comum que nós falaríamos, que é o que nós vamos ver na segunda parte, aqui nessa segunda parte, que é o aspecto do silêncio no processo interno, né? Quando falar dos resultados, o silêncio no aspecto terapêutico, no aspecto iniciatório ou iniciático e no aspecto da reclusão. Então, vamos ter muitos aspectos para a gente conversar aqui hoje. Eu espero que a gente consiga ter uma boa conversa e vamos ver os comentários, né? Aproveitando sempre para lembrar que aqui no YouTube, né, sempre me dizem assim, lembra lá de pedir para o pessoal dar o like e também se inscrever no canal, quem não é inscrito ainda, para que a gente possa andar cada vez mais, né? Até o objetivo aí é chegar logo nos 1000 aí, para a gente também dar um salto aqui, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou partilhar aqui com vocês uma imagem, que vai ser a imagem que vai dar uma base, né? Eu quero que vocês vejam essa imagem e guardem essa imagem e tudo que está escrito aí, né? Então, nós vamos ver o seguinte, nós vamos ver alguns aspectos do que nós vamos ver hoje. E aí nós temos um triângulo. Esse triângulo ele foi visto lá num artigo, inclusive temos 3 artigos que eu vou deixar os links aqui, que vão complementar muito bem essa nossa live de hoje. E um dos artigos foi escrito por uma pessoa chamada Carlos Vogt, que foi citando o Robert Blanchet, que foi um filósofo do início do século passado, que foi assim um grande filósofo da área da lógica. E como eu gosto muito dessa parte também, de organizar algumas coisas assim no sentido mais visual também, eu fiz aqui utilizando, né, esse triângulo do comparativo, eu fiz aqui essa figura para vocês, essa figura para que a gente possa entender o que eu vou mostrar hoje, né? Então guardem bem isso aqui, que nós vamos ver esses 3 aspectos em cada um desses pontos, tá? Daqui a pouco eu vou tirar essa figura daqui para que eu possa aparecer de novo. Mas é basicamente isso que nós vamos ver na primeira parte. Na segunda parte é o relativo ao silêncio no aspecto interno. Então aqui, quando nós vemos o silêncio, né, nós vamos ver assim, o silêncio como reclusão, como calar e como medo. E aí nós vamos analisar todos esses aspectos e que relação eles têm uns com os outros, né? No som, né? Som do silêncio, som do mundo, som das esferas, e depois ruído. Ruído como
ambiente, né? Ruído do ambiente, ruído das dores e ruído de imagens ou imagens, né? Isso tudo aí a gente precisa entender bem na questão do... Quando a gente fala de silêncio, a gente parece que não analisa muito essas coisas aqui. Agora eu vou tirar essa imagem aqui. Eu vou diminuir um pouquinho. Isso, aí ela vai ficar bem comportada aqui num canto. Deixa eu ver se eu consigo pôr isso aqui para o lado. Não estou conseguindo mexer mais aqui. Aqui. Vai ficar aqui nesse ladinho. Aí, agora eu voltei. Então aqui, vamos lá, atenção, vamos iniciar isso aqui. Silêncio, né? Então silêncio como calar, como medo, como reclusão. Quando é um silêncio por calar, né? O que isso quer dizer? Quando é um silêncio por calar, ele na verdade vai produzir nessa relação um ruído. O ruído é tudo aquilo que de alguma maneira fica guardado sem uma resolução e vai produzindo algo, né, vai gerando algo que é um conflito que de alguma maneira isso vai explodir. Tá? Então, quando é um calar por algo que não se pode falar, né, seja algo relacionado a medo, né, que são aí os ruídos das dores, o ruído das dores são a nossa história de traumas, a nossa história de coisas que não podem ser contadas ou faladas. Lembra quando a gente fala da questão da verdade, né? Que às vezes a gente não consegue falar algo e aí inventa determinadas mentiras? Isso tudo vai produzindo a relação que existe ali com o ruído, né? Ruído do ambiente, ruído das dores, das histórias guardadas. E essas histórias guardadas, elas têm dois aspectos, né? Aquelas histórias que são as histórias recalcadas e as histórias reprimidas. Isso é parte, inclusive, de um artigo desses três que eu falei que eu vou deixar para vocês olharem os links. É um artigo relacionado à psicanálise, obviamente, mas que vai complementar essa história toda, porque a gente, se não analisar isso, fica difícil o nosso autoconhecimento. Quando a gente vai analisando por que nós produzimos algum tipo de silêncio, né, no silêncio por calar, o silêncio por medo de falar, e quando é que isso acontece, nós vemos que isso também nos produz um ruído que a gente às vezes não percebe, mas isso também dificulta a nossa integração, dificulta a nossa relação com o mundo e dificulta muito mais ainda a descoberta de quem nós somos, né? A descoberta e o colocar para fora quem de fato nós somos. Inclusive uma ideia aqui que era lá ainda do Freud, diz assim que falar significa vencer a vergonha e a culpa. Por quê? Porque quando existe um calar por vergonha de ter sofrido algo ou mesmo de ter cometido, né, a gente não consegue expressar aquilo. Ou então quando a culpa por ter cometido algo que na nossa moral ou pela moral imposta, isso se torna inaceitável, isso também gera uma repressão, gera um recalque quando vem de dentro, né? Quando vem de dentro se chama recalque, que é imposto pela moral interna. Agora, quando é reprimida, quando é algo que eu não posso fazer em relação ao que o meio ou que a sociedade na qual eu estou inserida, o meio, ele não aceitaria que eu fizesse. E é muito importante a gente entender isso, né? Quando que a gente está calando por uma ou outra coisa, ou simplesmente é um silêncio de fato. Então a gente vai entender isso quando a gente analisa esses aspectos, tá? E quando se cala por medo, cala por não conseguir falar ou expressar, aí isso gera um ruído. O ruído interno, né? O ruído interno é aquilo que não pode se expressar e que fica guardado, remoendo, que fica ali. Às vezes pode ficar
inconsciente, como é realmente o caso da maioria do que acontece nos tratamentos terapêuticos, né? A pessoa chega sem saber exatamente o que está acontecendo ou quando foi que se originou um problema que ela tem. E isso aqui serve muito também para quem está fazendo a autoterapia, né? Que quando a gente entra no caminho iniciatório, o que a gente começa a fazer é a nossa própria terapia, né? Então aqui é mais uma ferramenta para a gente entender esse autoconhecimento. E a meditação é uma grande ferramenta, mas a gente tem que entender o que está acontecendo. Quando a meditação é uma ferramenta que vai trazendo essas informações que estão lá guardadas, a gente precisa entender esses processos, né? Quando é que eu estou calando por não conseguir falar algo por medo, por culpa, por vergonha de expressar algo, e o que isso ocasiona também quando eu faço, né? A gente pensa assim, não, só estou guardando para mim, fica tudo para mim e não acontece nada? Não, acontece alguma coisa assim. Com o tempo, isso vai gerar uma série de desajustes, de transtornos, né? Pode ser num nível só emocional, num nível mental, porque o esforço para guardar algo que está ali perturbando é um esforço incrível que pode levar a um cansaço muito grande, e é isso que eu chamo ali, né, quando a gente vê essa relação do silêncio com o ruído, que é uma antítese, na verdade, né, o contraponto do silêncio ali é o ruído, e esse ruído vai nos trazendo um cansaço interno, um cansaço profundo, que de alguma maneira isso vai nos esgotando, vai esgotando o nosso mental, vai impedindo que determinados processos internos ocorram, vai impedindo que a nossa mente tenha uma expressão mais equivalente, né? Quantas vezes a gente já viu que, por exemplo, assim, quando uma pessoa está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, é muito frequente essa pessoa esquecer de pequenas coisas, né? Como um exemplo mais comum é esqueci onde pus as chaves do carro, esqueci onde pus as chaves do apartamento, esqueci onde está coisas bem simples, meus óculos, né? Por que isso? Porque não está prestando atenção nas coisas ou porque tem um ruído, um barulho perturbando. E esse barulho, esse ruído, ele tem muitas formas de se manifestar. Inclusive é interessante a gente ver que existem esses tipos de ruído que a gente está vendo aí nessa figura, né? O ruído do ambiente, o ruído de dores, que foi esse que a gente está falando até aqui, o ruído de imagens, né? Quando a gente se sobrecarrega de coisas externas, né? Essas imagens podem ser memórias ou mesmo o que a gente coloca como formas de se preencher com coisas que não necessita, né? Então, o pior de todos esses aí realmente é o ruído que é originado pelas dores guardadas e não processadas. Agora, um ruído de ambiente, por exemplo, né? Que a gente às vezes não percebe. Eu tenho um caso bem simples aqui que a gente passou aqui em casa, que até a Fernanda está chegando aqui agora. E esse ruído foi um pingo, né? Uma goteira de um chuveiro que fica tempos ali ocasionando uma perturbação e às vezes a gente não percebe. Exatamente, uma emoção negativa forte, claro que é exatamente disso que eu estou falando. Inclusive quando se sofre algo, né? Especialmente quando se sofre algo, que é isso que eu estou falando aqui sobre o ruído pelas dores, né? Pela história que não foi contada ou que não foi assimilada da maneira correta. Então, voltando à história do pingo, um pingo, né, de chuveiro, um pingo de uma coisa que está causando um vazamento, a gente aparentemente não percebe ou não dá importância, mas aquilo ali está causando uma perturbação, vai tirando a nossa atenção, vai tirando o nosso sossego, né? E a gente só percebe mesmo depois que aquilo cessa. E da mesma maneira, outras imagens, né? O ruído pelos cheiros, né? O excesso de cheiros, as pessoas às vezes nem se dão conta de que estão num ambiente que às vezes não é totalmente sadio, né? Então isso tudo são coisas que a gente precisa de alguma maneira analisar, entender que isso está acontecendo, para que a gente não fique
gastando a nossa energia sem entender, sem cessar com aquilo ali. E agora, quanto aos sons de fato, né, que eles também existem, sons, né, o som do silêncio é algo que a gente já falou assim, no sentido de procurar a tranquilidade, a paz, mas essa paz só pode vir quando cessam esses ruídos. E esses ruídos, eles são muito mais originados pelas nossas dores, por aquilo que não foi falado, por aquilo que não pôde ser processado, expresso da maneira correta. Então é toda uma análise que se precisa fazer, né? E quando a gente vai atingindo esse silêncio, aí é que a gente pode estar em contato real com outros sons de fato, né? Como eu coloco ali nessa figura para vocês, né? O som do mundo, né? O som do mundo de fato, não o som do mundo ruidoso, mas o som do mundo no sentido de estar integrado à própria natureza, às coisas boas que existem no mundo, né? Ali coloquei também assim sons das esferas. O que é isso? É uma conexão maior com outros núcleos de consciência, de possibilidades, mas que só podem ser escutados e só podem ser apreciados de fato quando esses sons internos, que na verdade são ruídos, que são um calar, que são expressão de um medo, de algo que não pode ser expresso, cessam, né? Então, é essa parte da relação entre silêncio e ruído que a gente precisava dar uma analisada antes de seguir na parte do silêncio no processo interno, que é uma outra coisa completamente diferente. Tudo bem? Então, seguindo, aí nós entramos aqui nessa nossa segunda parte. Uma das coisas interessantes também voltando ainda, uma das coisas interessantes é que, por exemplo, assim, quando a gente tem um som do silêncio verdadeiro, né? Outro dia até recebi aqui uma mensagem de alguém que falou assim que na meditação parece que havia uma conversa e essa conversa depois ela não conseguia interpretar, não conseguia saber exatamente o que estava acontecendo. Isso é uma meditação profunda e é um silêncio, porque é nesse silêncio interno que se dá a possibilidade de haver uma conversa real interna, que na verdade também é um aprendizado, né? Não importa se é uma conexão com uma dimensão ou com o centro de nós mesmos, mas é aí sim a expressão de um silêncio interno que conseguiu ouvir uma voz interior. Inclusive, dentro desse aspecto do silêncio como uma expressão de uma meditação profunda, né, ou a meditação profunda para atingir um silêncio, a gente também tem que entender o seguinte, que assim como nós nos cansamos a mente e entramos num nível de conexão com a resposta, que até a gente já falou aqui disso numa outra oportunidade, né, assim como a gente consegue conectar com a resposta, quando nós nos concentramos na solução de um aspecto de alguma coisa extremamente relevante para nós, seja uma palavra ou uma ideia, um conceito que precisa ser esmiuçado completamente, quando nós fazemos isso ao limite, ao extremo, há um momento de cessar total daquela concentração e ela nos permite entrar num outro padrão, num outro nível de ideia profunda, que é esse sim o nível do entendimento real do que aquele conceito que a gente estava concentrado quer dizer de fato. E quando a gente consegue quebrar isso de uma maneira consciente, é como se fosse aí sim, é como se fosse saltar de um prédio, de um abismo, né, dois prédios e tem um abismo no meio, é como se a gente conseguisse saltar disso para o outro lado e aí conectar com uma verdade que está num nível superior sobre aquele mesmo conceito. É uma coisa um pouco abstrata, mas aí é lançada a ideia de que também durante a meditação a gente pode fazer essa conexão profunda com alguma coisa na concentração extrema. E esse lapso entre um momento e o outro é também um dos aspectos do que a gente consegue atingir como sendo uma intuição verdadeira e profunda.
uma intuição verdadeira e profunda, ela também vem nesse momento que é o lapso entre um pensamento e outro, que é um salto de um nível de compreensão para outro. Então isso também faz parte de um treinamento de meditação. Assim como atingir a resposta sobre alguma coisa, também esse salto que se dá quando a gente se concentra profundamente num conceito. É um exercício fantástico que a gente pode fazer, que nos traz um nível de entendimento e de concentração, especialmente, né? Que aí a gente vai entender também aquele conceito de que não se mata a mente, a gente faz com que a mente se transforme e com que ela salte de um nível puramente intelectual, de um puramente concreta, como é chamada, por um nível de algo além, que a gente chama aí o nível abstrato ou o intuitivo. Isso só para dar um excerto aqui no nosso encontro. Agora, então entramos de fato na segunda parte, quando nós vamos falar do silêncio no processo interno, né? Quando falar dos resultados. É muito importante nós entendermos 3 aspectos aqui, agora até essa figura aí já nem faz mais parte. 3 aspectos do silêncio, né? O silêncio na reclusão, no processo terapêutico e no processo iniciático. A gente só precisa entender, né, que realmente existe, sempre quando a gente fala sobre meditação, né, a gente precisa entender aquela diferença que a gente faz entre a reflexão, a divagação e a meditação de fato, né? Então, se vocês se reportarem lá a umas das lives anteriores, vocês vão ver bem essa diferença, né? O que é de fato uma reflexão, o que é de fato uma divagação e o que é uma meditação de fato, né? Reflexão é quando a gente pega algo, um aspecto, um problema, um tema que a gente tenha, que precisa esmiuçar, e aí a gente vai tentando analisar de uma maneira consciente aquilo ali até, mas não é propriamente disso que eu estou falando aqui, né? Eu estou falando de algo onde a nossa concentração entra no próprio conceito em si. A concentração em um nível alterado de consciência, ela leva a um entendimento real. É como se a gente fizesse ou trouxesse aquele conceito, aquela ideia para dentro de nós e conseguíssemos expressar ela. E aí é aquilo que a gente chama também, aquilo começa a fazer parte de nós, né? Fica integrado a nós. Voltando aqui. Então, nesses 3 aspectos agora, né, há o silêncio na reclusão. O que é reclusão, né? Reclusão é aquele momento que já falamos em algum outro aspecto, aqui, uma outra live. Se vocês se reportarem a live número 21, que está lá com o número 21, que é recolhimento ou reclusão, vocês vão ver bem sobre isso aqui, que também está no capítulo 4.7 do livro Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade. E a reclusão o que é? É quando a gente dá a oportunidade de sair do convívio social e aí fazer uma prática de meditação, que pode ser, por exemplo, num final de semana, pode ser num feriado ali, né, num momento que a gente faz, e aí a gente vai dar a oportunidade de analisar nossos pensamentos sem a internet, sem a mídia, sem o contato, né, sem a interferência do meio, sem a interferência do ambiente, sem a interferência até mesmo das pessoas, né? Então, um momento de reclusão é um momento onde a gente começa a entender nossos processos internos por nós mesmos e mais por aquilo que nós temos dentro de nós, né? E às vezes e na maioria das vezes, e esse é um dos propósitos, nós vamos ver o que realmente nós damos importância, o que é realmente importante para nós e o que realmente nós podemos ser dentro daquilo que tem relevância para o nosso crescimento, para a nossa vida. Então, às vezes a gente faz muita coisa ou diz que gosta de alguma coisa só porque está acostumado, só porque aquilo ficou natural, ficou comum, mas sem que aquilo de fato seja uma expressão do profundo do nosso ser. Então, esses momentos de reclusão, que até diz ali naquele texto, né, é unir forças para a transformação.
unir forças para a transformação. Quando a gente consegue recolher, a partir da meditação, uma força interna que nos remete, por nos remeter para dentro de nós mesmos, consegue nos catapultar para uma transformação, porque aí também a gente vai retirar muita coisa que não é importante, vai tirar muito conceito que não precisa permanecer. E o silêncio terapêutico, e é um ponto importante que algumas pessoas estavam me perguntando também, quando é que eu posso falar sobre o meu processo interno, né? Qual é a hora de falar? Posso falar? Então, assim, quando a gente está num processo interno, e também isso entra um pouco no processo para quem faz uma iniciação, por exemplo, né, no Moin Chan, ou em outro processo qualquer, nós precisamos entender que existe um momento que é o momento do choque, o momento da negação, o momento da análise, o momento onde a gente recolhe uma força para uma mudança, que aí isso exige um certo silêncio. Por exemplo, assim, alguns sonhos, por exemplo, né, tem um ciclo determinado. Então, às vezes a gente sonha uma vez com uma coisa, fica impressionado e quer falar para outra pessoa. Quando, na verdade, às vezes, né, e na maioria das vezes, quando se está num processo interno, especialmente quando se está num processo de autoconhecimento, ou no processo terapêutico, ou no processo iniciático, a gente muitas vezes tem sonhos que eles têm uma sequência. E eles precisam atingir essa sequência para que a gente possa ter a força para aquela transformação. Ou então, durante o próprio sonho, vai ser processado um elemento que vai nos dar força para essa transformação, ou que vai ser a própria transformação até, pelo processamento de informações que ele vai ocasionando. Ou até mesmo pela mostra que ele nos dá de algumas informações. Porque muitas vezes a gente sonha, quando está no processo interno, a gente vai sonhando com pedaços, né? com um pedaço de uma história que ela vai se formar durante esse processo. Muitas vezes, se a gente não tem uma capacidade analítica, assim, se não consegue entender as relações que existem entre as coisas, fica difícil, né? Mas por isso tem uma literatura, especialmente uma literatura que eu até recomendei ali para quem está mais no processo iniciático, aquela literatura do livro azul, né, que mostra que às vezes a gente consegue interpretar coisas só com o auxílio de um bom terapeuta ou do que está iniciando mesmo, né? E especialmente assim, quando nós não conseguimos falar muita coisa, que aí vem aquilo que a gente estava falando antes, né? A gente precisa ter um tempo para essas coisas se expressarem. Então, se nós temos também muitas coisas guardadas, essas coisas guardadas também, quando a gente começa a se abrir para isso, vai levar um tempo para que essas coisas consigam se manifestar realmente, porque nós, se temos isso guardado, a gente não consegue interpretar, entender, absorver aquilo ali, né, da maneira correta. Então, para essas coisas se abrirem e se soltarem, né, saírem de nós, e aí não causarem esse ruído interno que a gente estava falando antes, elas precisam de um tempo para poderem ser soltas, digamos assim. Então, muitas vezes a gente precisa dar passar algum tempo, especialmente quando a gente passa por alguma situação mais traumática ou mais profunda, a gente precisa dar um tempo para que esse processamento ocorra até que a gente consiga, de fato, entender o significado de tudo aquilo ali. Isso quando a gente se analisa, né? Porque se a gente também não se analisa, aí as coisas passam ou ficam do mesmo jeito, tá? Então é mais ou menos por aí. O silêncio iniciático também tem o seguinte, né, que como é ali uma força muito grande de uma iniciação, né, uma força de uma energia muito forte, aquilo ali também leva um tempo, né, tanto que a gente fala sempre, né, dos primeiros 21 dias, é uma energia que ela vem, é como se, lembra aquela história de colocar poeira embaixo do tapete? A iniciação é como se a gente ligasse o aspirador ao contrário, né, joga tudo para cima e depois isso tem um tempo para assentar de novo. Enquanto vai assentando, a gente vai analisando o que era de fato lixo
e o que são coisas que precisavam ser revistas, analisadas e aí depois organizadas da maneira correta. Então, tem sempre um tempo, né, para essas coisas acontecerem. Às vezes, sim, a gente precisa guardar o silêncio no sentido de esperar que os acontecimentos venham e nos mostrem o sentido real. E como eu disse antes, às vezes, sim, é difícil analisar, mas aí se pode encontrar alguém que esteja realmente assim entendendo o que está acontecendo com a pessoa. Agora, se nós simplesmente falamos para alguém que não tem nem ideia do que está acontecendo, muitas vezes aí a gente pode perder a força para a transformação, a força da mudança. Né? Muitas pessoas gostam de falar até dos sonhos, quando na verdade o sonho tem um sentido que precisaria ser guardado até que aquele sentido venha. Quando ela fala, ela perde a força daquela transformação ali. Tá? Então era nesse sentido assim que a gente precisava analisar, entendendo o que é um ruído, né? Quando a gente está deixando as coisas acontecerem no nosso ambiente e nos perturbando, um ruído de coisas guardadas que nós não conseguimos falar ou expressar, isso é importante também entender, e quando é o sentido do silêncio num processo interno que a gente precisa guardar para que uma transformação real apareça. Acho que por aqui tá bom, por hoje. Um assunto que, sem dúvida, rende muito mais, depende mesmo dos comentários, vamos comentar aí, quem sabe a gente volta a isso aqui. Sempre tem muita coisa para falar. Logo mais eu vou aqui nesse vídeo, quando terminar aqui, eu vou colocar quando não se lembra do sonho, se resolve sozinho? Não. Quando não se lembra do sonho é justamente porque há algum problema ali acontecendo, né? Porque na verdade todos nós sonhamos sempre. Quem não está lembrando do sonho é porque ou está realmente com alguma coisa sendo reprimida por ou na hora que está acordando, né, veio num solavanco, assim, acordou de uma maneira muito repentina, que aí não teve a condição de analisar ou de processar corretamente uma informação. Então, é recomendável sempre, sim, esse vídeo fica gravado aqui no YouTube. É recomendado sempre, né, para quem está num processo, assim, que quer de alguma resolução maior, sempre cuidar, né, naquela hora antes do sono, né, fazer ali uma meditação, se harmonizar, fazer uma leitura mais cuidadosa, mais voltada para o descanso, para o relaxamento, do que olhar alguma coisa que seja mais pesada, né, como um filme violento. Aí isso aí tudo pode atrapalhar um processo interno, né. Olha, existe uma questão aí, né? Porque as pessoas que ficam propositalmente em silêncio sem falar nada. Bom, se essa pessoa está fazendo um treinamento da maneira correta, que aí entra o caso da reclusão, né? Se é uma reclusão, como a gente estava falando antes ali, silêncio por reclusão, ou seja, silêncio voluntário de afastamento do convívio social com o propósito de se isolar e entender o próprio sistema, né? O sistema interno isolado. Ou seja, quem sou eu livre da influência do meio? Se é assim, aí tem um sentido. Por isso que ali no livro verde, né, Uma Nova Consciência para uma Nova Humanidade, eu coloco assim, que hoje, como nós estamos num processo que é um processo assim, ó, que nós somos praticantes de meditação, mas estamos vivendo no mundo, então nós podemos criar momentos de reclusão ali, nos finais de semana, dentro da nossa própria casa, dentro do nosso quarto. Ali naquele livro tem algumas dicas sobre isso também. Olha, geralmente quando a pessoa não está lembrando, né, isso aí não necessariamente pode ser ruim.
mas pode simplesmente significar isso, que ou a qualidade do sono não está muito bom, aí deveria analisar os fatores mais físicos mesmo, né, até relacionados à dieta, se tem algo causando uma ansiedade que está provocando essa volta súbita do sono, ou se o sono não está conseguindo atingir o nível mais profundo, né, que é justamente o nível lá onde a gente vai ter aquele descanso maior, né, se tem alguma perturbação no ambiente. Então tudo isso precisaria ser muito avaliado para dizer se isso tem um sentido ou não, né? Mas isso é muito particular também. Cada um é mais sensível, né? Então, às vezes, assim, é como eu sempre falo, né? A alfinetada num pode ser como seja uma martelada no outro, né? Quer dizer, a alfinetada, para mim, pode ter a sensação de dor como se fosse uma martelada, enquanto para o outro, a martelada pode não significar nada. Então, quando a gente está procurando, né, a gente tem que selecionar também o que a gente precisa, né, precisa ler, precisa olhar, precisa sentir, né? A gente pode também selecionar, não, esses tipos de coisas eu não quero ver, eu não quero sentir, eu não quero estar aqui, né? Mas não necessariamente, que aí a gente tem que tomar um cuidado seguinte, né? Que muitas pessoas, quando elas estão vendo ou tendo essa ansiedade, assim, por conta de uma leitura ou de um filme mesmo, mas na verdade é só uma reação a algo que está guardado, ou seja, né, por exemplo assim, ela vê uma situação acontecendo num filme, né, seja uma violência, seja alguma coisa assim, e ela tem um trauma relativo àquilo ali, então aquilo ali, na verdade, está sendo um reflexo, né, está sendo um gatilho para despertar aquela emoção. Então o que ela deveria fazer, na verdade? Ela deveria analisar o motivo pelo qual ela tem essa reação, ou seja, voltar lá, né, e tratar esse problema. Esse é o ponto. Agora, na medida também que eu sei, aí é outro detalhe, é outro ponto, é o outro extremo. Eu sei que aquilo me afeta de uma maneira negativa. Por que eu vou estimular aquilo ali, né? Se eu já analisei, se eu já sei. E também, assim, que importância tem eu ver uma coisa extremamente violenta que vai me causar tanta ansiedade, né? Ou um alimento também que me faz mal, que é a mesma coisa. Talvez aqui eu não tenha entendido muito bem o sentido, então deixa eu só ver essa outra aqui. O calar, muitas vezes, ele também é uma questão de educação, né? Aí, nesse sentido do silêncio, calar por educação, né? Para não entrar em um debate, ele realmente me parece ser uma boa atitude até, né? Quando a gente quer sair do embate e quando a gente quer uma vida mais de harmonia, né? A gente muitas vezes cala no sentido de preservar a opinião do outro sem agredir. Muito bem, então. Então aqui nós vamos agora, né, se vocês tiverem mais algum comentário, deixem aí que nós vamos voltar em outra oportunidade. E agora nós podemos entrar na nossa prática de hoje, na nossa meditação de hoje. Agradeço muito aqui os comentários, os questionamentos e especialmente a presença. E aí, então agora nós podemos ir para a nossa prática de meditação. Vamos então iniciar, vou colocar aqui uma música. E